Vai ser uma série de informações, né? Eu vou estar explicando para vocês das etapas do desenvolvimento infantil, os primeiros sinais do autismo, o que é autismo, como conversar com o médico, né? Para você chegar e pedir o diagnóstico, e as principais diferenças que eu vejo entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? Então, assim, essa vai ser a primeira série de informações que eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Então, lembrando que é só um resumo para não ficar um vídeo muito extenso. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os primeiros sinais do autismo. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os primeiros sinais do autismo. Lembrando vocês que, para o nosso vídeo não ficar muito longo, esse daqui é apenas um resumo. Então, vocês olham na descrição do vídeo, lá vai estar um link para vocês acessarem. Nesse link vocês vão ter como imprimir todo esse material que eu disponibilizo, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vocês podem comparar com as coisas que seus filhos estão fazendo, para poder levar ao médico e explicar para o médico se vocês têm algum alerta ou alguma preocupação, tá? A idade do diagnóstico de autismo e a intensidade dos primeiros sinais do autismo variam amplamente. Alguns bebês mostram os sinais de autismo nos primeiros meses, e em outros casos, os comportamentos eles se tornam visíveis a partir dos 2 ou 3 anos. Mas nem todas as crianças com autismo vão apresentar todos os sinais do autismo. E é por isso que é muito importante que vocês levem as suas crianças para fazer uma avaliação com um profissional. Comecei a partir dos 6 meses de idade, tá? Então, fiquem atentos a esses sinais aos 6 meses de idade, se você observar que sua criança apresenta algum desses sinais. Então, o que é importante você estar atento aos 6 meses? A criança com pouca expressão facial, ou se ela interage muito pouco com você naquelas trocas, naquelas brincadeiras de faz de conta, você pega um brinquedo, vem vrum, 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 com o carrinho, ela não brinca com você. Se você brinca daquele picabu, ela também não interage muito com você, poucas expressões, sabe? Pouco contato visual. Então, já é algum sinal do autismo. Aos 9 meses de idade, esteja atento também se ela não senta sozinha, com apoio. É importante que esteja mais durinha, e aos 9 meses de idade a criança não está completamente durinha. Se ela apresenta, se ela não tem muitos sons, não emite muitos sons, se ela também não sorri com muita frequência. Aos 12 meses de idade, se ela tem pouco balbucio, assim, tentar falar palavras, né? Ela prefere ficar mais em silêncio, poucas trocas, né? Não brinca muito, não interage muito com o cuidador, ela também não consegue apontar
ela não mostra as coisas, ela também não tenta alcançar os objetos, ela também não acena, não responde ao nome quando você chama, ela parece que está ignorando, ela não brinca de faz de conta, se você der um telefone para ela, não vai pegar, alô, alô, não vai fazer. Aos 18 meses, aos 18 meses é importante você estar atento, né? Porque é nessa época que as pessoas veem mais claro os sinais do autismo. Então, a criança não se comunica por palavras, a criança não imita, a criança usa muita repetição, né? Aí pode achar assim, ela tá falando, não, ela tá repetindo o que você tá falando. Ela apresenta movimentos repetitivos. Tem criança que ela empilha brinquedo, né? Ela faz aquela coluna de brinquedo. Tem outros que empilham para cima. Tem outros que vê os brinquedinhos assim no canto do olho. Tem outras que balança a mãozinha quando tá feliz. Tem outros que ficam brincando assim, né? Que fica fazendo rocking. Ela perde a fala ou algumas palavras que ela adquiriu. Poucas habilidades sociais, pouco contato visual, ela prefere ficar isolada, parece que ela tem preferência de ficar sozinha. As crianças estão brincando aqui, ela vai brincar sozinha, pode brincar perto das crianças, mas ela tá sempre brincando sozinha. Atraso no desenvolvimento da linguagem, parece que ela tem dificuldade de entender os sentimentos. Até se você tiver, por exemplo, do lado dela e fazer que tá chorando, a criança típica, ela vem, ela quer saber, ela quer confortar, ela quer agradar. A criança com autismo, ela não faz essa conexão, ela não percebe que você tá chorando, você tá com dor, ela tem que agradar. A ecolalia, né? Aquela repetição de palavras, fica repetindo as palavras várias e várias vezes, principalmente quando é de filme. Ela vê o filme, ela vê o vídeo no YouTube e ela fica repetindo. Ela tem interesses restritos, por exemplo, algumas gostam de Thomas do Trem, outras gostam de dinossauro. Então, ela gosta de todos os tipos de dinossauro, de todas as cores de dinossauro. Outras gostam de carrinho do Cars. Nossa, se esquecesse algum carrinho do Cars em algum lugar, tinha que voltar para buscar. Dentro dos movimentos repetitivos estão, se ela se agita muito, corre de um lado para o outro, corre de um lado para o outro, corre de um lado para o outro, pula do sofá pula pro chão, pula para outro lugar, sabe? Pulando, girando, aquela criança que gira em torno de si. Tem reações muito incomuns à luz, a cheiros, a sabores, a texturas, cores. Após os 2 anos de idade. Então, após os 2 anos de idade, ela vai brincar, usar os brinquedos de forma incomum. Por exemplo, o carrinho, né? Tem o carrinho. Em vez dela brincar com o carrinho assim, ela pode ter interesse em virar o carrinho e ficar brincando com as rodinhas. Aquela rodinha vai ficar virando.
por horas e horas ela vai querer ficar vendo aquele carrinho virar. Dificuldade em se relacionar com as outras crianças da mesma idade, né? Ela sempre vai preferir ficar isolada. Aqueles choros do nada, aquelas risadas inapropriadas, risada sem parar, sabe? Quando começa a risada. Ou ela pode ser hiperativa, ou ela pode ser muito passiva, tá? Tem os dois também. Sensibilidade e dificuldade no processamento sensorial. Então, o que seria? Dificuldade: tato, visão, paladar, olfato, audição. Todas essas sensibilidades que ela vai ter na disfunção do processamento sensorial vai fazer com que ela tenha crises, às vezes, do nada, que você vai falar assim, tá, mas por que tá acontecendo isso? É porque ela não consegue se regular da forma que a gente consegue. Então, assim, muitas das vezes eu levava meu filho para o lugar e ele tinha crises fortíssimas e eu não sabia o que era. Aí, a partir do momento que eu comecei a gravar ele nos lugares, ou a gente indo para os lugares, e depois, né, tem o desafio do Rafa, que vocês vão ver como é que é. A gente foi num parque aquático, era para ele estar feliz, brincando na água, na piscina, tudo, em vez disso, aquela crise imensa, se jogava no chão, com a mãozinha no ouvido, isso. Então, assim, aí com o tempo e com o máximo de apoio possível dos profissionais, a gente é capaz de entender. Então, naquele momento, a criança estava em sofrimento, a criança estava em crise. Não era uma birra comum, né? Era uma reação ao que estava acontecendo com ela. O som era tão forte que chegava a doer os ouvidos dela. Então, ela tem que ir processando devagarzinho, tá? Então, tem aí também o vídeo para vocês verem o desafio do Rafa. E ela tem... É muito engraçado. Ela tem interesses a objetos estranhos. Por exemplo, aquela criança que toda vez que ela vai sair, ela pega uma sacolinha do supermercado, quer sair com a sacolinha do supermercado fazendo barulho, chacoalhando. Ou ela quer levar um cabide. Tem criança que onde vai quer levar o cabide. Então, essas coisas incomuns, as crianças com autismo, ela tem vontade de levar para os lugares. Ou aquele travesseirinho que ela arrasta em tudo, aquele paninho que ela arrasta para tudo quanto é lugar, aquele bichinho que ela leva para tudo quanto é lugar. Agora, tinha uma criança que eu conhecia que a mãe, ela ficava meio constrangida de levar o objeto que a criança gostava. Eu super entendo e eu também acho que não é adequado, tinha que substituir esse. Então, assim, por muito tempo a criança tinha crises altíssimas. Por quê? Porque a criança queria levar aquele brinquedo ou aquele objeto porque ela se sente confortável, ela se sente mais tranquila. Então, assim, tem que trabalhar devagarzinho com ela para substituir esse outro brinquedo ou esse outro objeto para ela poder sair em segurança, sair calma. Porque a hora que ela tá nervosa, ela segura o objeto com força. Então, é importante. Qual que era esse objeto que essa criança queria ir, que assim, foi muito difícil para a mãe mudar? Tampa de vaso. Era uma tampa de vaso sanitário. A menina queria sair com a tampa do vaso. E a mãe comprou uma tampa novinha para a menina levar, mas aí é pior ainda, porque em vez de substituir, deu uma limpinha. Mas como que ela tá na rua, a pessoa sabe se é limpa ou não? Então, todo mundo ficava olhando. Era mais um motivo da menina ter crise, porque os olhares iam todo para ela. E isso incomoda a criança com autismo, tá? A gente pensa assim, ela não faz contato visual. Ela não faz contato visual, mas ela tá percebendo as pessoas que ficam assim, olhando para ela, né? Que depois que o meu cresceu, ele falou que ele detestava as pessoas que encaravam ele. Ele detestava, como até hoje ele fala, o que você tá me encarando? Ele fala. Mas imagina a criança que não consegue falar, né? A ausência da fala, né? A criança ainda não tá falando aos 2 anos de idade. Dificuldade de lidar com mudança de rotina. É muito difícil a gente fazer com que a criança quebre a rotina dela. Se todo dia ela faz aquilo naquele determinado momento, se você precisa sair naquele momento para fazer outra coisa, ela entra em crise porque ela sabe que tem que fazer aquilo. Então é muito difícil quando a gente coloca um objeto surpresa no meio do caminho para a criança não ficar só fechado também naquela rotina, tá? Mas às vezes os pais, para evitar crises, eu já fiz muito disso também, a gente evitava de fazer
para não lidar com as crises. E aí que é o problema, porque aí nunca termina, tá? E a criança tem ausência também do senso do perigo. Ela não sabe o que é perigo, não. Ela não sabe atravessar uma rua em segurança, ela não sabe que pôr o dedo na tomada ela vai tomar choque. E daí tem gente que fala, deixa que tome choque, daqui a pouco ela aprende. Não, ela vai e põe de novo. Então tem que ser tudo fechado, as tomadas, tem que ser fechado todo armário que você coloca produto de limpeza, tem que ser fechado, tem que colocar facas, coisas, objetos cortantes, tudo num lugar que seja fora do alcance da criança. Coisas perigosas que a gente tira de criança pequena, então tá, ainda com 2 anos de idade, a criança com autismo, ela necessita também dessa proteção. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esses primeiros sinais do autismo, eu peço que você faça um teste, eu vou disponibilizar ele, vou deixar o link na descrição do vídeo. Você acessa e você vê a lista de verificações, né? Já tá em português, e você faz para ver se seu filho ele apresenta algum desses sinais. Se ele tiver em risco de ter algum desses sinais, você fala com o profissional, com o médico, o mais rápido possível e pede para ele fazer esse mapeamento e o diagnóstico o mais rápido possível para você ter o tratamento e as intervenções, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dos nossos vídeos, e agora que vocês já entenderam as etapas do desenvolvimento infantil e os primeiros sinais do autismo, agora eu vou falar para vocês como conseguir um diagnóstico.